Mais uma vez vamos entrar agora na palavra de Deus, na hora da meditação da palavra do Senhor. E minha palavra é no Salmo 18, de 1 ao 6. Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão preocupadas com várias coisas, né? Hoje a gente recolheu as crianças, nós recolhemos as crianças e nós recolhemos os idosos, né? Com mais cuidados que nós precisamos ter com cada um deles. Deixamos eles isolados, né? Nós temos mais um pouquinho de força, nós mais jovens temos mais um pouquinho de força, mas também não quer dizer que a gente tem que ficar na rua andando. Ontem eu dei uma entrevista e nessa entrevista houve uma categórica pergunta: o que eu estava achando das pessoas que estavam indo para a rua, que estavam também na linha de frente, e daquelas que são teimosas. E aí eu disse, olha só, dois aspectos. E um dos aspectos é parabenizar o pessoal que está na linha de frente. Um aspecto que me chamou a atenção é todos os médicos, enfermeiros, os bombeiros, os policiais, deixa eu ver mais, o pessoal que está, os técnicos de enfermagem, de segurança de trabalho, o pessoal que está serviço geral, gente, os motoristas de ônibus, as pessoas que estão na linha de frente mesmo. Nós temos que estar intercedendo por esse povo forte, né? E muitas famílias já perderam muitos entes queridos, muitos enfermeiros, muitos médicos, muitos motoristas. Enquanto isso, nós estamos também tendo que lutar por outras vidas. Mas também tem aquelas vidas que são teimosas, né? Que querem ir para a rua sem motivo nenhum, que estão indo para a rua sem máscara. E aí realmente houve agora, né, essa ordem de ter que todo mundo só sair com a necessidade, né? Eu tenho o dia dos carros. E aí é isso que a gente tem que pensar. O que eu e você estamos fazendo no tempo de hoje? O que eu e você estamos nos preocupando no tempo de hoje? O que eu e você estamos confiando? Quem é sua rocha? Quem é seu rochedo? Aqui no Nordeste a gente diz que nós somos rochedo, né? Nós somos firme e forte, somos força. Mas quem é de fato o seu rochedo? Quem é a sua rocha? E o Salmo 18 ele fala muito assim. Vamos dar uma lida na palavra de Deus agora? Vamos meditar na palavra de Deus? Olha só. É o Salmo de Davi, canto de louvor de Deus pelas suas muitas bênçãos, do versículo 1 ao versículo 6. É onde eu vou me basear nesta tarde. Versículo 1. Eu te amarei de coração, Senhor, fosse fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza. Em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedades me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Vou vir de trás para frente, como muitas vezes eu faço. A face do Senhor tem estado conosco. A face do Senhor tem estado no nosso lado. Você tem buscado a face do Senhor? Quando o versículo 1 fala, eu te amarei ao Senhor, força minha. O Senhor, fortaleza minha. E você, tem confiado nesse Senhor? Você tem confiado plenamente na face do Senhor Jesus, que tem estado do nosso lado, no nosso dia a dia? O Senhor Jesus, ele habita em nossas vidas constantemente. Essa palavra constantemente eu uso muito, porque é constante, uma constância. Essa palavra que eu trago hoje, nesse dia de hoje para você, é uma reflexão que para muitos talvez nem sirva, mas para outros vai servir. Por quê? Porque nesse período de pandemia, nós temos que se preocupar e entender que Deus está constante conosco. E entender que a face do Senhor está do nosso lado.
Muitas vezes nós, carne, seres humanos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós, seres humanos, por sermos carne, por sermos falhos, nós afastamos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus não se afasta da gente. A gente se afasta dele. Ele se entristece com nossas atitudes. Mas ainda assim, o Senhor Deus, ele habita no meio de nós. Quando o versículo 2 diz assim, de versículo 1 diz assim, amarei de todo coração, ó Senhor, fortaleza minha. É exatamente isso, nós precisamos amar o Senhor de todo coração, porque Ele é nossa fortaleza. Ele é minha fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa força. Esse é o Deus que precisa entender e sentir através de nós, que nós confiamos plenamente em Deus. Confiamos plenamente que Deus ele habita no nosso meio. Esse é o Deus que entende que em meio a essas lutas que nós viemos a passar, que estamos passando nesse período de quarentena, é o Deus que está do nosso lado. No versículo 2 ele diz assim, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, o meu libertador que me liberta da escravidão, do pecado, que me liberta de tudo que desagrada, de tudo que é feio, que me liberta das trevas, que me tira daquele lamaçal de coisas ruins. Muitas vezes nós estamos envolvidos com coisas que não agradam a Deus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que muitas vezes você está envolvido em situações que lhe amarram, lhe sufocam, e você liga para alguém e pede ajuda e de repente você faz, olha, eu preciso de tua ajuda por isso e por aquilo, e você não sabe o que fazer. E essa pessoa te orienta com uma verdade, e muitas vezes a verdade você não quer ouvir. Mas Deus, ele te ouve. E Deus te tira desse sufoco, desse aperto. Deus, ele te transforma, ou melhor, te transporta para uma fase, para um momento de grandes coisas. Ele faz grandes coisas na tua vida que você não espera e nem esperava. Esse é o Deus que é um rochedo nas nossas vidas, que é um rochedo na minha vida. E ele continua aqui, ó. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, no versículo 2. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Muitas vezes ele te tira debaixo da terra e te leva para os altos montes. Eu não estou falando debaixo da terra mesmo, não. Mas ele te tira do lamaçal, da sujeira, e te leva para o mais alto da limpeza, do mais alto da beleza do Senhor. Ele te leva para o mais alto da grandeza do nosso Deus. Ele te leva para altos montes. Você já chegou no monte, em algum monte da sua vida, em algum lugar, e você começou a olhar aquela terra plana de lá de cima, aquela relva, né? Aquele verde, aquela altitude, e você dizer, meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso. Como Deus faz coisas que nós não esperávamos. Como Deus faz essa beleza de criação. E esse é o Deus rochedo. Esse é o Deus fortaleza. Ele é o escudo. Ele é a força da nossa salvação, da minha salvação. E aí ele fala no versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Você tem inimigos? Confia no Senhor que Ele te livra. Eu estava numa ação evangelística com um projeto que eu trabalho, que não é o projeto do Missão Prioridade em Jesus, do MPJ, mas era o Café com Humanos. E nós estávamos atendendo moradores de rua, e um deles lá, teimoso, não queria ouvir a palavra de Deus. E ele dizia, estamos matando, vamos me matar, estamos matando. E ele estava ali doente, naquele momento, insistindo em dizer que tinha vários inimigos perseguindo ele.
Mesmo que tenhamos vários inimigos nos perseguindo, o Senhor, Ele nos livra de todo mal no tempo da angústia. Ainda assim, o Senhor nos livra de todo mal e nos tira desse lamaçal de escuridão. E aí o versículo 4, ele continua aqui, ó. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Quantas vezes nós nos hospitais, nós estamos pensando que nós vamos morrer? Quantas vezes em nossas dificuldades nós estamos pensando que nós estamos com o pé na cova, bem dizer, e Deus vai ali e nos resgata. Deus vai ali dar a cura. Muitas vezes nos hospitais, quantas pessoas já vemos aí nesse período de quarentena? Pessoas sendo salvas, gente. A gente temos que agradecer a Deus por essas pessoas que estão sendo salvas. Salvas dessa doença, desse vírus que está acabando com muitas pessoas. E aí é que tá. Nós precisamos agradecer a Deus. E você tem agradecido a Deus? Porque Ele tem sido maravilhoso em minha vida e na sua vida. Você tem agradecido a Deus o seu alimento? Você tem agradecido a Deus o que você tem, porque você tem algo, a sua saúde, que é fundamental para a sua vida no tempo de hoje? Enquanto muitos estão nos hospitais e ainda assim agradece a Deus e você reclama. E aí, olha só. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Laços, né? Sufoco, como eu falei. Às vezes a gente tá naquele sufoco. Esses são os laços de morte que nos sufocam, que tiram o nosso fôlego, que nos surpreende de repente. Mas ainda assim o rochedo, que é o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado. E aí, olha só, o versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo, ouviu a minha voz. Desde o seu templo Ele ouviu a minha voz. Ele ouve a nossa voz o tempo todo. Ele estava na casa dele, no templo do Senhor, nos altos montes, que é a casa de Deus. E ele lá, onde ele está nesse momento agora, ele está me escutando, ele está ouvindo a minha voz, ele conhece a minha voz. Ele me chama pelo meu nome. Ele chama Daniele. Que bênção que você está sendo, Daniele. Não vá por aí. Daniele, presta atenção. Daniele, ajuda aquela pessoa. Ele fala com a gente. Agora cabe a gente escutar no templo dele, na casa dele, no Santo dos Santos. Entendeu? E esse é o Deus que canta louvores conosco. É o Deus que nos dá bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordando nas nossas vidas. É o Deus que habita conosco a tempo e fora de tempo. E ele finaliza aqui, olha só. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eu iniciei pelo 6 e estou finalizando pelo 6. Ele está conosco, do nosso ladinho, face a face, constantemente, ouvindo o nosso clamor, ouvindo nossa voz, ouvindo nosso pedido de oração, ouvindo nossa petição. E ainda assim, muitas vezes nós somos teimosos. Muitas vezes nós queremos trilhar aquilo que não é para trilhar. Muitas vezes nós queremos dirigir um percurso que não é para seguir. Mas ainda assim, que a gente venha se desviar para a esquerda ou para a direita, esse rochedo, força minha, que eu amo muito, que é o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado. Ele está do meu lado e do teu lado, habitando em nossas vidas, face a face, de ladinho, de rostinho colado, comigo e com você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar na tua vida, que Deus possa estar constantemente habitando na tua casa, na tua parentela, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque Tu és o nosso rochedo, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque um dia Tu entregou Teu Filho na cruz para nos salvar, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor, Senhor Deus. Obrigada porque Tu estás conosco, Senhor Deus, de ladinho, Senhor Deus. Lado a lado, Senhor Deus. Muito obrigada porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor Deus. Tu és o nosso médico dos médicos, Senhor Deus.
Tu és o Deus que protege cada um de nós, Senhor Deus. Tu és o Deus que tira, Senhor Deus, nós, Senhor Deus, os teus filhos do lamaçal do pecado, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, faz com que as pessoas entendam, Pai, que Tu é o único e suficiente Salvador, Senhor Deus. Tu és o único e suficiente Salvador das nossas almas, Senhor Deus. Tu és o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. E Tu és o nosso melhor amigo, Pai. Nosso melhor paizão, nosso melhor Abba Pai, Senhor Deus. Ainda que uma mãe e um pai venham nos deixar, Senhor Deus, ainda assim, nós Te temos como nosso melhor amigo, nosso melhor Pai, nosso Abba Pai, nosso rochedo, Senhor Deus. Então, muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Em nome de Jesus. Amém.